Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada a BB Seguridade, um aviso aos acionistas de proventos de CSN Mineração e falar aqui a respeito da Itaúsa, que inclusive aprovou um programa de bonificação. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na data de gravação desse vídeo, dia 7 de novembro, o Ibovespa derreteu 2%. E a grande especulação desse dia é justamente a falta de definição e toda a especulação envolvendo a equipe econômica do Lula. O principal cotado para isso, ao menos é o que o PT quer, é o Fernando Haddad. E aí o mercado acabou pressionando as cotações para baixo, fazendo com que Petrobras chegasse aqui a R$ 27,15 e Banco do Brasil R$ 37,89. Por outro lado, BB Seguridade acabou subindo por conta do lucro forte que apresentou no terceiro trimestre de 2022. Nos últimos 5 dias, a companhia vem acumulando uma alta de quase 7% em apenas uma semana. É uma alta bem expressiva. A alta na lucratividade de BB Seguridade foi de quase 70% na base anual e veio acima das projeções do mercado. O mercado também está projetando um lucro muito forte, talvez superior a 50% na base anual no que se refere ao Banco do Brasil. E o lucro foi de 1,6 bilhão de reais, contra uma projeção do mercado de 1,5 bi. Segundo a empresa, esse resultado foi impulsionado pelo forte desempenho comercial em seguros, previdência e capitalização, melhora da sinistralidade e crescimento do resultado financeiro. Ou seja, de fato foi um resultado muito bom. E aí a companhia publicou um fato relevante, trazendo as suas novas projeções de guidance, ou seja, de resultados futuros. E ela fez essa reprojeção para cima. O que havia sido projetado, por exemplo, de resultado operacional seria entre 15% a 20%, subiu para 24% a 27%. Prêmios emitidos pela Brasilseg subiu de 20% a 25% para 25% a 28%. Somente aqui as reservas de previdência privada que foram mantidas. Então, a companhia continuará apresentando resultados fortes, ao menos ainda no corrente ano. Sendo que as ações acumulam uma valorização de 12% nos últimos 12 meses, tanto que isso fez o dividend yield da companhia decrescer e a relação preço-lucro dela ultrapassou 10 vezes. Então hoje a companhia não está exatamente barata. Mas isso é uma tendência de seguradoras como o BB Seguridade e Caixa Seguridade, as quais vêm apresentando resultados muito satisfatórios. No caso da Caixa Seguridade, por exemplo, superando recordes de resultado. Por isso que as companhias acabam sendo mais precificadas nesse momento. E aí a CSN Mineração aprovou ali 2,4 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. Ela publicou esse aviso aos acionistas, informando que vai distribuir 1,7 bilhão a título de dividendos decorrentes da conta de reserva de lucros da empresa, 32 centavos por ação e, no caso do juros sobre capital próprio, 681 milhões de reais, 12 centavos brutos por ação, sendo então, após a dedução de 15% no imposto de renda, 10 centavos por ação. No total, então, 42 centavos por ação, juntando-se dividendos e juros sobre capital próprio. O pagamento desses dividendos e JCP ocorrerá até o dia 30 de novembro, final deste mês. Farão jus a esses proventos aqueles que forem donos das ações de Semin no dia 10 de novembro de 2022. Até lá você precisa ser dono das ações para receber esses dividendos. Aí a partir do dia 11 você não vai ter mais direito, mesmo que seja detentor das ações. Essa é a data X. Em termos de cotação atual de CSN Mineração, 42 centavos por ação a 3,66 proporciona um dividend yield impressionante de 11,47% numa paulada. Isso ocorre porque a ação acumula uma desvalorização muito forte de quase 33%. E a distribuição de todo esse dividendo pode ser vislumbrada pelo investidor como algo positivo, significando que a CSN Mineração não precisa de tanto dinheiro assim para investir, afinal está conseguindo distribuir um dividendo bilionário, mesmo diante de um cenário de incerteza de minério de ferro oscilando fortemente. Sendo que a CSN Mineração, desde 2019, vem apresentando uma crescente de lucros e receitas, sendo uma empresa hoje que não está tão descontada quanto Vale, mas ainda assim é uma empresa descontada. Só não possui a mesma margem líquida da Vale. Você percebe aqui que a margem líquida da companhia é de 25%, enquanto da Vale de 45%. Por isso acabei preferindo a Bradespar para me posicionar em Vale, mas CS Mineração também é uma excelente companhia. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Sendo que hoje a companhia está com uma saúde financeira completamente confortável para pagar todos esses dividendos, já que a relação dívida líquida sobre o EBIT está negativa, significando que a empresa está com uma dívida
negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívidas, o que é um bom momento para a companhia poder então remunerar os acionistas. Prosseguindo aqui em relação à Itaúsa, ela publicou aqui um comunicado ao mercado, trazendo aqui a atribuição de rating realizado ali pela Fitch, que é uma agência de classificação de risco. Essa classificação de risco é usada para quê? Para verificar qual o risco de default de uma empresa, ou seja, risco de inadimplência, a fim de o mercado ter ciência de qual seria a remuneração que um título de crédito, um título de dívida dessas empresas deve proporcionar ao mercado. Então, por exemplo, aqui temos que a classificação da Itaúsa ficou em AAA em escala nacional. Essa aqui é a melhor classificação de crédito, significa que a empresa é muito segura aqui no país. E aí, quanto menor esse número, significa que a empresa é mais arriscada. E aí, a remuneração, os juros que serão objeto de remuneração numa debenture, por exemplo, precisam ser maiores. Quanto maior o risco de crédito da empresa, maior o juro que ela vai ter que fixar no seu título de dívida. Portanto, Itaúsa permanece aí com risco de crédito definido como estável em escala nacional, reforçando a empresa como uma das mais seguras aqui do nosso Ibovespa. E a empresa também trouxe outro comunicado ao mercado, trazendo cancelamento de ações mantidas em tesouraria. Ela informa aqui aos acionistas e ao mercado em geral que o seu conselho de administração aprovou o cancelamento de quase 12 milhões de ações, sendo quase 3 milhões e meio de ações ordinárias, que é ITSA 3, e 8 milhões e 400 mil preferenciais, que é ITSA 4. Eram ações que estavam na tesouraria. E por que a empresa faz isso? Cancelamento de ações em tesouraria. Isso para aumentar o lucro por ação e também o dividendo por ação do acionista. E é preciso que ela faça recompra de ações e posterior cancelamento, já que a companhia prefere realizar bonificações do que distribuir tantos proventos. Esse ao menos é o atual momento de Itaúsa, que está procurando oportunidades de mercado com seu caixa, não distribuir tantos proventos assim como ocorreu, por exemplo, em 2018. Cabendo ressaltar aqui a título de curiosidade que as ações que são mantidas em tesouraria são ações que não geram dividendos e nem geram direito a voto. São ações ali que ficam realmente retidas para posterior cancelamento ou até mesmo revenda pela própria empresa para ganho de capital e remuneração aos seus acionistas. E por fim, Itaúsa publicou aqui um aviso aos acionistas de bonificação. Aprovou então um aumento de capital social mediante bonificação de 10%, sendo que no ano passado essa mesma bonificação foi de apenas 5%. Então a companhia decidiu dobrar a bonificação para 2022. E aí como vai funcionar essa bonificação? Lembrando que bonificação consiste no seguinte: eu transfiro a reserva de lucro, que é uma conta constante ali do balanço da empresa. Tudo isso integra o patrimônio líquido da empresa. Então dentro do patrimônio líquido tem a reserva de lucros. A empresa pega essa reserva de lucros e transfere para outra conta também do patrimônio líquido, que se chama capital social, que é justamente o valor ali devido aos acionistas da empresa. É o valor que os acionistas integralizaram. No final das contas, esse bolo todo é patrimônio líquido. No caso de liquidação de uma sociedade, primeiro se pagam os credores e depois o que sobra, que é o patrimônio líquido, vai para os acionistas, tá bom? Então, basicamente, uma transferência de uma conta para outra. E isso acaba remunerando o acionista por meio da bonificação. E essa elevação será do quê? De 12 bilhões de reais, passando o capital social de 51,4 bi para 63,5 bilhões de reais. A companhia justifica a bonificação pelo aumento de liquidez. Por que aumento de liquidez? Como você aumenta o número de ações em circulação no mercado, número de papéis disponíveis na bolsa de valores, dá mais possibilidade para a compra de mais ações, inclusive para menores investidores, já que a cotação acaba sendo ajustada para baixo, porque aumentam-se o número de ações no mercado. Além disso, é uma outra forma de remunerar o acionista que não através dos dividendos. E de novo, essa é a atual postura da Itaúsa. O investidor precisa estar ciente disso antes de investir na empresa ou depois ficar reclamando que ela não paga dividendos. E aí, serão emitidas mais de 800 milhões de ações, sendo 300 milhões ordinárias e 578 milhões preferenciais. E aí a bonificação de 10% será igualitária para qualquer uma das ações. Então, se você tem ações ordinárias, vai receber 10% de bonificação. Se você tem ações preferenciais, da mesma forma, 10% de bonificação. Ou seja, para cada 10 ações que você tiver, você vai receber uma ação na sua conta lá da corretora. É como se fosse, entre aspas, uma doação ao acionista. É claro que não é doação, porque aqui não existe almoço grátis, mas é só para você entender que essa ação, entre aspas, vem de graça para você na sua conta. É uma remuneração. Essas ações serão creditadas na sua conta da corretora ou do seu banco de investimento no dia 16/11 de 2022. Está bem pertinho. E aí a data de corte, é dia 10/11. Você precisa ter ações da Itaúsa para receber essa bonificação até o dia 10/11 de 2022. E aqui
é um ponto importante, o custo de bonificação. A companhia traz um custo de bonificação, R$ 3,65 por ação. O que é o custo de bonificação? É como se fosse, entre aspas, o preço da bonificação. Por mais que não tenha nenhum preço, porque você recebe na sua conta sem nenhuma contraprestação, esse valor é utilizado para fins de imposto de renda. Então você vai usar esse valor aqui para ajuste no seu imposto de renda. E aí, antes de explicar essa questão do custo de bonificação no seu preço médio para fins de imposto de renda, só que lembrando a respeito do tratamento das frações da bonificação. O que é isso? Vamos supor que você seja dono de 555 ações de Itaúsa. 10% dá o quê? 55,5 ações. A bonificação, ela só se refere a números inteiros. Então essa fração aqui, meia ação, não existe. O que você precisa fazer para resolver esse problema? Ou você compra mais ações de Itaúsa antes da bonificação, fazendo com que o pagamento ocorra em números inteiros, ou então você simplesmente esquece e o valor correspondente à meia ação, por exemplo, é depositado na sua conta após venda realizada pela própria Itaúsa. Mas voltando aqui, por exemplo, ao custo de bonificação. Hoje, Itaúsa está custando R$ 10,58, ao menos as ações preferenciais. As ações ordinárias estão custando um pouquinho mais, R$ 10,81. Suponhamos que você então tenha 1.000 ações de Itaúsa a R$ 10,58. Significa então que seu custo médio de aquisição seria de R$ 10.580. Nesse sentido, você irá receber quantas ações a título de bonificação? 100 ações. Afinal, você tinha 1.000 ações. E aí eu vou multiplicar essas 100 pelo custo de bonificação, que como vocês viram é R$ 13,65. O custo total de bonificação seria de R$ 1.365. Agora no total você tem quantas ações? 1.100 ações. 100 da bonificação, mais 1.000 ações que você já detinha. Qual é então agora o seu custo total de aquisição das suas ações? Qual o seu preço médio para fins de imposto de renda? Agora você tem que fazer um preço médio total. Então o que você vai fazer? Você vai somar esses 1.365, custo da bonificação, com o seu custo de aquisição, que é 10.580, como nós vimos. E esse resultado dá 11.945. Qual então o preço médio por ação agora? Você divide por 1.100 ações que você tem agora. Dessa forma, seu custo das ações preferenciais de Itaúsa, nesse caso, médio total, seria de 10,85. Ou seja, nesse caso, a bonificação estará puxando para cima o seu preço médio. Isso é bom ou ruim? Depende. Considerando que a bonificação geralmente reduz o preço médio, isso aumenta o imposto que você vai pagar lá no futuro. Desse ponto de vista, seria ruim. Eu até concordo. Mas quando a bonificação sobe o seu preço médio, você vai pagar menos imposto de renda. Por outro lado, seu preço médio subiu. Agora sua rentabilidade não é a mesma como no passado. Ainda assim, eu prefiro quando a bonificação faz o nosso preço subir, porque o imposto será menor. E ainda comentando sobre Itaúsa, é uma ação que eu tenho na carteira de oportunidade, tenho apenas 600 ações que eu peguei a R$ 8,26. Estou acumulando então uma valorização de 28%, 1,5% da minha carteira. Pretendo aumentar a posição? Pretendo, mas abaixo dos R$ 9,00. Nessas cotações atuais, não vou aumentar. Então vou receber aqui 60 ações, né? No caso, meu preço médio é o quê? R$ 8,26 vezes 600, R$ 4.956. Pegando-se lá os 13,52 vezes 60 ações que eu irei receber, você tem o quê? Meu custo de aquisição será de R$ 811,20. Eu somo então com os 4.956 e divido por 660 ações que eu vou ter agora. De tal modo que meu preço médio vai subir para R$ 8,73, ainda abaixo dos R$ 9,00, tranquilo. E Itaúsa, apesar de não estar pagando tanto dividendo, ainda está pagando dividendo. Nas cotações que eu comprei, o yield está de quase 7%. É um yield acima da média do Ibovespa, cuja média é de 6%. Então ela bonifica, paga dividendo e ainda faz recompra de ações com posterior cancelamento das ações de tesouraria, fazendo aí recentes aquisições, pensando em ser uma efetiva holding, de tal modo que eu não vejo ela como uma empresa ruim que está ignorando o acionista. Mas também não compro nas cotações atuais porque a cotação de Itaúsa é muito manipulada. Só pego abaixo dos R$ 9,00, considerando a margem de segurança que você precisa ter, principalmente porque hoje eu considero ela uma empresa da carteira de oportunidade. E hoje o PL da companhia está bem abaixo desde o ano passado do que anos anteriores, então ela está descontada, sendo que ela acaba subindo bastante em cenário de juros baixos, o que nós não estamos vendo aqui no país. Então veja que quando os juros estavam baixos no país, olha a cotação de Itaúsa, foi subindo numa ascendente forte. Agora com juros altos, ela anda de lado, além dos dividendos mais baixos
E aí, diante do efeito clientela das ações que pagam ou pagavam dividendos, os investidores acabam vendendo as ações. Até mesmo o Barsi vendeu as ações de Itaúsa. Sendo que a empresa possui aí indicadores de eficiência muito interessantes, então é uma empresa muito resiliente. Não é uma companhia ali que vai gerar uma grande explosão na sua carteira, mas é aquela empresa que você deixa ali na carteira e pode dormir tranquilo. Já mostrei para vocês ali o rating da companhia. As margens dela são excelentes, ela vem apresentando lucros sólidos, está remunerando do jeito que entende hoje os acionistas, então é uma boa empresa. Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação, são apenas dados objetivos da realidade. Sendo que eu prefiro hoje, entre classes de ações, ITSA 4, porque é mais líquida do que a ITSA 3 e porque a ITSA 3 também é mais cara. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investidor de Itaúsa vai receber essas bonificações? E em relação à CSN Mineração, você é acionista da companhia, vai receber esses proventos? Conta aqui pra mim da Mirai, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!